Você sabia que o Brasil desenvolveu diversas inovações em políticas públicas que foram reconhecidas internacionalmente e que até foram exportadas para outros países? Em determinados setores, o Brasil foi considerado como uma referência mundial e algumas das políticas foram amplamente recomendadas por organizações internacionais. São exemplos o Sistema de Transporte Rápido de Curitiba, que inspirou muitas cidades na América Latina, o Orçamento Participativo de Porto Alegre, que hoje foi adotado em cidades como Paris e Nova York, o programa Bolsa Família e o Programa de Aquisição de Alimentos, ambos do governo federal. Isso apenas para falar de alguns casos de uma lista bem ampla. Eu sou Osmani Porto de Oliveira, professor do Departamento de Relações Internacionais da Universidade Federal de São Paulo. E hoje eu vou contar um pouco para vocês sobre os principais resultados do meu projeto de pesquisa, intitulado Cooperação Internacional e Difusão de Políticas, os casos do Programa de Aquisição de Alimentos e do Bolsa Família, que foi financiado por meio do Edital Universal do CNPq. Bom, vamos começar pelo campo de estudos. Existe uma área de pesquisa que está na intersecção da análise de políticas públicas e do estudo das relações internacionais, que procura entender como e por que ideias, modelos e o conhecimento sobre as soluções para problemas da sociedade viajam entre os países. Pois é isso mesmo. Como as políticas públicas viajam no tempo e no espaço, ou seja, como governos, cidades, estados e países se inspiram de experiências de outros lugares e até mesmo de experiências passadas, como casos históricos. Esta área é conhecida por estudos da transferência, difusão e circulação internacional de políticas públicas, e foi nesse campo que eu realizei a pesquisa. Nessa pesquisa, nós queríamos entender o que levou à internacionalização de dois programas brasileiros, o Bolsa Família e o de Aquisição de Alimentos. De acordo com o Banco Mundial, em uma informação publicada em 2016 no portal de notícias do governo federal, cerca de 52 países se inspiraram do Bolsa Família brasileiro. Já o Programa de Aquisição de Alimentos serviu de modelos para diversas experiências na América Latina. Além disso, o Brasil, por meio do projeto Programa de Aquisição de Alimentos África, compartilhava sua expertise com um conjunto de países na África subsaariana. Para responder à pergunta de pesquisa do projeto e identificar os fatores que haviam influenciado a difusão dessas políticas, usamos uma técnica de pesquisa chamada de rastreamento do processo. Mas o que é isso? É uma estratégia qualitativa de investigação que consiste em reconstruir um processo histórico e determinar as forças causais por trás de um fenômeno, que no meu caso era a difusão dos programas. Então eu fui investigar os principais suspeitos que contribuíram para esse movimento internacional. Fiz uma série de entrevistas com funcionários do governo federal em Brasília, diplomatas e também estive na sede da Organização para a Alimentação e Agricultura da ONU, a FAO, em Santiago, no Chile. Também coletei muitos dados de documentos oficiais. E após analisar todas essas informações, eu pude entender melhor o que havia determinado a difusão internacional dos programas. Então vamos agora a alguns resultados. Primeiro, vamos falar do Programa de Aquisição de Alimentos. Essa política foi criada em 2003 no âmbito do Fome Zero. É um programa de compras do governo dos alimentos da agricultura familiar para ser destinada às pessoas em situação de insegurança alimentar e nutricional, assim como aquelas que são atendidas pela rede socioassistencial, pelos equipamentos públicos de segurança alimentar e nutricional e pela rede pública e filantrópica de ensino. Para entender a internacionalização dessa política, nós observamos a atuação de um conjunto de agentes e os resultados mostraram que, em primeiro lugar, podemos falar das instituições brasileiras, como o Ministério das Relações Exteriores, a Agência Brasileira de Cooperação e o Ministério do Desenvolvimento Agrário. Nos últimos anos, o Brasil intensificou a sua agenda de cooperação internacional com os países do sul global. O compartilhamento de experiências com outros governos foi frequente. Projetos envolvendo a transferência de expertise sobre o Programa de Aquisição de Alimentos também aconteceram. Os projetos desse tipo envolvem a coordenação da Agência Brasileira de Cooperação, que é um órgão vinculado ao Ministério de Relações Exteriores, e a execução pelos ministérios setoriais que cuidam da política pública. São os funcionários dos ministérios que geralmente viajam em missões para assessorar os outros países a desenvolver suas políticas
e também são eles que recebem delegações do exterior, compartilhando as técnicas desenvolvidas pelo Brasil. No caso do PAA, o Programa de Aquisição de Alimentos, foi o Ministério do Desenvolvimento Agrário que atuou em boa parte desses projetos. Em seguida, nós podemos mencionar também o papel da ONU. O Programa de Aquisição de Alimentos inspirou políticas na Etiópia, Malawi, Moçambique, Níger e Senegal, por meio de um projeto de cooperação entre o Brasil e países africanos, com a participação da FAO, do Programa Mundial de Alimentos e do governo britânico. E para concluir, podemos mencionar também, em terceiro lugar, a participação da sociedade civil, sobretudo por meio da Reunião Especializada sobre Agricultura Familiar, a REAF, um fórum no âmbito do Mercosul que reunia membros do governo e movimentos da região para discutir sobre temas da agricultura familiar. Entre as atividades da REAF, podemos destacar a troca de experiências, e o PAA brasileiro foi um tema de discussão em mais de uma ocasião nesses encontros. Vale lembrar também o papel de mais um agente nesse processo todo, que são os agentes individuais, as pessoas, as figuras políticas, aquilo que muitas vezes chamamos de embaixadores e embaixadoras das políticas públicas. Esses agentes atuaram na divulgação internacional do caso brasileiro, como, por exemplo, o presidente Lula, que em seus discursos no exterior falava com frequência do programa. E também, um outro exemplo pode ser o professor José Graziano, que foi diretor-geral da FAO e que atuou em diversos projetos de combate à fome. Por fim, um conjunto de técnicos que haviam trabalhado no governo brasileiro no início da produção dessa política, do PAA, também favoreceram a difusão do programa, porque muitas vezes se tornaram consultores ou funcionários de organizações internacionais que apoiavam projetos sobre o tema. Bom, e agora vamos ao caso do programa Bolsa Família. O programa foi criado em 2003 e consiste em uma política de transferência de renda condicionada que atende a população em situação de pobreza e extrema pobreza, por meio do pagamento de benefícios com determinadas condições a serem cumpridas em matéria de saúde e educação. O modelo brasileiro inspirou muitos países no exterior. Nesse caso, a cooperação internacional brasileira também foi importante. Diversos projetos com outros países na América Latina e na África incluíam componentes do programa Bolsa Família. O Brasil tornou-se um verdadeiro lugar de peregrinação de gestores públicos do mundo todo. Durante a minha visita ao Ministério do Desenvolvimento Social, eu fui informado de que o Ministério recebia centenas de delegações do exterior. A título ilustrativo, entre 2011 e 2018 foram recebidas 508 delegações, sendo 175 da África e 247 da América Latina. Entre as demandas das visitas, 99 foram relacionadas ao programa Bolsa Família. Outro fator que influenciou a divulgação do programa brasileiro foi a atuação do Banco Mundial. Sim, o Banco Mundial. Nas últimas décadas, o Banco Mundial incluiu na sua agenda o tema da luta contra a pobreza e passou a investir ações e recursos para esse fim. Em 2013, eu tive a oportunidade de visitar o Banco Mundial para uma outra pesquisa e eu pude observar que na fachada da organização havia um enorme cartaz onde estava escrito "Acabar com a pobreza". Essa organização foi uma das maiores promotoras de experiências de transferências de renda condicionada no mundo. E o modelo brasileiro era uma referência. O Banco Mundial até participou do momento inicial da criação do programa Bolsa Família aqui no Brasil. Entre as ações que o Banco Mundial desempenhava estão a organização de eventos internacionais para reunir diversos representantes de países para trocar experiências sobre programas de transferência de renda condicionada e até a recomendação de componentes, de modelos, como o caso do modelo brasileiro, para outros países. E por fim, vale destacar a ação de indivíduos na internacionalização do Bolsa Família, como o presidente Lula, que com frequência mencionava a política brasileira em seus discursos. E também podemos destacar ex-funcionários do governo que atuaram como consultores internacionais em outros países, como por exemplo Ana Fonseca, que trabalhou no início do programa do governo federal e viajou para muitos países assessorando governos da América Latina a implementarem seus próprios programas de transferência de renda condicionada. Esses foram alguns dos dados obtidos durante a pesquisa. Bom, e o que podemos concluir com esse projeto? Em primeiro lugar, o projeto mostrou que o Brasil foi inovador em políticas sociais, com grande reconhecimento internacional. As inovações foram em temas prioritários para o desenvolvimento humano.
De fato, a erradicação contra a fome e a luta contra a pobreza fazem parte dos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável definidos pelas Nações Unidas, que são as maiores prioridades da agenda global para os países hoje. Em seguida, o estudo mostra a importância da cooperação internacional para superar problemas sociais domésticos, especialmente entre os países do Sul, que podem contar com a transferência de conhecimento. E por fim, vale dizer que a maior parte dos estudos sobre difusão de políticas havia considerado, sobretudo, casos de transferência de modelos criados nos países do Norte que haviam sido adotados pelos países do Sul global. E essa pesquisa mostra 2 casos de difusão de políticas entre os países do Sul global. Bom, esta foi de forma simples e resumida a história do que foi feito ao longo de 3 anos de pesquisa. Quem tiver mais interesse em saber sobre o tema de difusão de políticas, tem muito material disponível no YouTube do Laboratório de Políticas Públicas Internacionais, que é um programa de extensão e pesquisa que eu coordeno na Unifesp. É isso, um grande abraço e até a próxima. Tchau, tchau, gente.